Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Wilton Forte. Hoje a gente vai concluir o capítulo 5, que fala sobre algumas questões ambientais que envolvem os biomas brasileiros. Mas vamos fazer uma revisada da aula passada, lembrando que o Brasil ele tem uma mega biodiversidade, ou seja, grande quantidade de animais e vegetais. Mas por que isso acontece? Porque o Brasil está localizado uma das áreas mais quentes do planeta, que é a zona intertropical, mais precisamente entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Em torno de 93%. Então, vamos falar sobre alguns problemas que atingem esses biomas, né? Vamos falar sobre a floresta amazônica, a devastação da floresta amazônica. Aproximadamente 3 milhões de hectares por ano é devastado, derrubada para aproveitamento da madeira e criação de pecuária. Que pecuária é essa? Pecuária bovina, tá? Então, essa devastação, ela vai trazer grandes consequências para a floresta amazônica. Não só para a floresta, né? Como para o Brasil, como o mundo todo. Ou seja, se lembra que a gente falou para vocês sobre os ecossistemas. Os ecossistemas, eles são interligados. Então, se você afeta um ecossistema, os outros serão atingidos diretamente ou indiretamente, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a perda da biodiversidade, a extinção de espécies de animais e vegetais, como já entrou nesse processo. A expulsão de indígenas e pulseiros, né? A expulsão de indígenas, pessoal. Lógico que tem que haver a importância dessa delimitação de terras indígenas, porque principalmente madeireiros, né? Grileiros, os grileiros são aqueles que falsificam os documentos para tomar posse da terra. Então, eles expulsam os indígenas, tá? Para desmatar aquela área. O aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Pessoal, o Brasil é um dos maiores poluidores. E isso ocorre principalmente devido às queimadas, tá? Então, o intenso desmatamento, as queimadas, joga, né, na atmosfera essa grande quantidade de dióxido de carbono, tá? E a vegetação ela é importante porque ela retira o dióxido de carbono da atmosfera e converte em oxigênio, tá? O empobrecimento dos solos. Pessoal, o solo exposto, os micro-organismos morrem. E a Amazônia, naturalmente, ela já passa por um processo chamado de lixiviação, ou seja, a lavagem do solo. O solo já é pobre. E aí, com o intenso desmatamento, vai acontecer o quê? Futuramente, um processo de desertificação, tá? Alterações climáticas locais. Como eu disse para vocês, não vai acontecer só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, tá? Destruição da fauna e poluição no Pantanal. Paisagem natural muito rica e complexa, né? Um complexo que é grande, gigantesco. É uma planície aluvial, ou seja, ela vai ficar alagada em épocas de chuva, tá? Lembra alguns aspectos da Amazônia Cerrada e da Caatinga, possui algumas características, tá? É considerado um patrimônio ecológico da humanidade, né, pela ONU. Então, a destruição da fauna e da poluição dos rios, né, as principais causas que levam a isso é o quê? O avanço da agricultura. Por quê? Porque o Pantanal é uma área plana, é uma planície, então vai facilitar muito a agricultura, né? Vai facilitar muito a mecanização, tá? Que é a substituição de homens por máquinas. O intenso desmatamento, galera, o desmatamento exagerado, a construção de rodovias. Pessoal, essas rodovias aqui fazem com que os animais eles sejam que atropelados, tá? Então matam muitos animais diariamente. Na Caatinga, as principais atividades econômicas são a agricultura de subsistência, ou seja, planta para se autoabastecer, e a pecuária extensiva, né? A pecuária pode ser a pecuária bovina, a pecuária caprina, tá? Extensiva porque ela é criada solta, tá? Uma das principais características que é a pecuária de corte, viu? Então, vamos só falar um pouco sobre a diferença de pecuárias, né? Existe a pecuária intensiva, que é o animal criado preso, confinado, tá? E a pecuária extensiva, criada solto, tá?
Isso aqui acontece na Caatinga. Então, também tem um corte da vegetação para quê? Para a produção de carvão vegetal. Então, pessoal, o solo, né? O solo da Caatinga já é um pobre, né? Devido a alguns fatores naturais. Então, se você retira a vegetação natural, cria-se animais, aquela camada superficial do solo, ela vai o quê? Desaparecer. E futuramente pode chegar também a um processo de desertificação. Cada vez mais, as queimadas para obtenção de áreas de pasto e plantio e a extração de madeira para a produção de carvão vem degradando intensamente as áreas da caatinga, né? Então, todo o semiárido brasileiro está sujeito ao processo de desertificação. Cerca de 50% da área da Caatinga já não possui mais cobertura vegetal. Aqui no Ceará a gente tem exemplos bem claros, né? A gente pode citar principalmente Irauçuba, tá? Irauçuba, que é uma cidade onde o processo de desertificação já é muito intenso. Poluição do litoral. Então, essa intensa ocupação no litoral, ela vai degradar os recursos, né? Então, quais são as principais causas? O derramamento de petróleo, tá? Que é chamado também de maré negra, tá? Ela é oriunda de vazamentos provocados por acidente, né? No ano passado a gente viu aí no litoral do Nordeste, né? Um vazamento de óleo que degradou muito, né? Degradou muito o litoral nordestino, tá? Então, impactou em diversas atividades econômicas, a gente pode citar a pesca, a gente pode citar também o turismo, né? Então, a poluição provocada pelo petróleo no mar, tá? Então, a gente tem o lançamento de lixo e esgoto no mar, sem o devido tratamento, pessoal. Isso também causa grandes impactos ambientais. Resíduos industriais e a destruição da vegetação litorânea. A gente tem, por exemplo, a vegetação de mangues, tá? Então, o litoral brasileiro, né? O litoral brasileiro ele é gigantesco. 14 capitais estão localizadas onde? Na faixa litorânea, tá? Falando um pouco também sobre essa vegetação litorânea aqui, a destruição, a gente pode citar que lá em Pernambuco, né, foi construído um porto e foi degradado uma parte do manguezal, né, para construir o porto. E aí, consequentemente, aquela área era habitat natural de muitos tubarões, ou seja, porque o mangue ele é um encontro da água do rio com a água do mar, então cria-se um berçário ali, gigantesco, né? Então, o que é que acontece? Então, devido a esse intenso desmatamento, os tubarões tiveram que procurar comida, né, em outras áreas. E o litoral de Pernambuco, ele passou a ser muito perigoso para os banhistas. Por quê? Devido ao ataque de tubarões, tá? Então, os principais impactos ambientais nos biomas, tá? Isso aqui é em geral, né? Então, a gente tem um desmatamento, as queimadas, a chuva ácida, ou seja, a poluição gerada pelas indústrias que causam, né, a mistura com a água, o ácido sulfúrico, e aí queima as florestas, corrói monumentos históricos, etc. Né, polui a água dos rios, a água das lagoas, dos lagos, tá? A poluição em geral, tá? O derramamento de petróleo, a gente tem a intensificação do aquecimento global, a expansão da agricultura e da pecuária nessas áreas naturais, tá? E como consequência, a gente tem várias, né? A extinção de espécies, de animais e vegetais, como já foi falado, a escassez de água, tá? O processo de desertificação, mudança do regime climático, né? Em determinada época do ano chovia e aí com o intenso desmatamento passou a diminuir bastante. O assoreamento do rio, o que é o assoreamento do rio? Diminuição da profundidade do rio. Isso aqui acontece pelo desmatamento da vegetação próxima ao rio, que é chamada de mata ciliar. Então, o solo, por estar desprotegido, quando vem as chuvas intensas, a água, ela leva, né, os resíduos, ela leva o solo para dentro do rio. Então, vai diminuir a profundidade. Isso aqui acontece principalmente em áreas das cidades, né? Então, o rio, por não ter uma grande profundidade, quando vem as chuvas intensas,
ele vai o quê? Ele vai transbordar. E também a diminuição na qualidade da vida da poluição, tá? Lembrando, galerinha, fique em casa. Um beijão, até a próxima.